Olá, turma, tudo bem? Tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar de técnica de remoção de secreção brônquica. São aquelas famosas manobras de higiene brônquia. Ou seja, vamos falar de vários recursos, alguns também dispositivos utilizados para remoção de secreção brônquica. Então, a ideia dessa aula é esclarecer realmente o que tem evidência, o que não tem evidência, mas o que tem de novo, o que realmente os estudos mostram que tem alguma eficiência, tá bom? Então o principal objetivo é elencar, mostrar todas as técnicas que realmente existem, que são utilizadas, que foram utilizadas, entendeu? Que estão entrando em desuso, e as técnicas e dispositivos que ainda estão sendo utilizadas têm algum tipo de evidência, tá bom? Para falar dessas técnicas e dispositivos de higiene brônquia, sempre tem um conceito. Na aula passada que nós falamos sobre expansão pulmonar, a gente colocou aquela ideia matemática, um raciocínio lógico da pressão transpulmonar. Falamos da pressão alveolar e da pressão pleural. Você pode usar recursos que aumente a pressão alveolar para aumentar a pressão transpulmonar, ou negativar ainda mais a pressão pleural com exercícios ou dispositivos que gerem esforço ao paciente. Marder, e essas técnicas de higiene brônquia? Qual o objetivo dessas técnicas? Então aqui no seu primeiro slide eu vou fazer uma pequena leitura do seguinte. As técnicas de clearance ou higiene brônquia têm como objetivo colaborar para a mobilização de secreções, facilitar a expectoração ou alguma situação que tenha retenção de secreção brônquia. Ou seja, ela vai tentar de todas as formas eliminar, melhorar que esse trajeto da via aérea distal para a via aérea proximal seja alcançado. E tem uma ideia bem interessante aqui, que é o bias flow expiratório. Esse bias flow expiratório nós conversamos quando falamos na aula de estrutura e função pulmonar. Foi naquela aula que eu falei que o muco é um cara muito chato, entendeu? Que realmente para ele interagir com o gás ele precisa estar úmido, aquecido. Falamos que tem que ter o batimento ciliar, quando está reduzido ele usa outras maneiras para se deslocar. Que o pico de fluxo expiratório tem que ser maior que o inspiratório, algumas técnicas para realmente funcionar esse transporte mucociliar, para que o fluxo expiratório consiga carregar essa secreção. Falamos sobre a interação gás-líquido, falamos sobre o acondicionamento do gás. Então, várias condições que influenciam nas técnicas de remoção de secreção brônquia. Nesse momento agora, eu vou realmente enfatizar uma ideia fisiológica que é o bias flow expiratório. Caso você não lembre, eu vou relembrar você. Então passe para o próximo slide. Então, as técnicas de higiene brônquia, elas se baseiam em alguns métodos, algumas teorias. Um deles é o bias flow expiratório, que eu vou falar já detalhadamente. Outras técnicas se baseiam no aumento do volume corrente, ou seja, sempre que eu comecei a pensar sobre essas técnicas de higiene brônquia, eu sempre penso no mecanismo da tosse. Lembrar que a tosse ela tem algumas fases. Primeiro, a fase irritativa, a fase de enchimento, o indivíduo insufla o tórax, a fase de fechamento glótico e a última fase, que é a fase de expulsão. Então o que acontece? Ele é irritado, a veia é irritada de alguma forma, algum tecido que tem reação para a tosse é irritado. Depois da fase irritativa ele tem que ter uma fase de enchimento, porque não tem como ter fluxo expiratório se não tiver primeiramente um fluxo inspiratório. Tem uma fase de enchimento, ou seja, ganho de fluxo visual e ganho de volume corrente. Depois tem uma fase de fechamento, e então a fase de expulsão, que é a fase do fluxo expiratório. Então, essas técnicas, elas se baseiam basicamente nesses mesmos princípios. Algumas técnicas vão tentar trabalhar mais o volume corrente, que é a fase ins. Outras técnicas vão tentar trabalhar basicamente a fase expulsiva. Outras técnicas vão trabalhar basicamente o fluxo expiratório. O bias flow expiratório é basicamente isso, é promover um fluxo ex maior do que o fluxo ins. Pense comigo, se o fluxo ex de saída for maior que o ins, a secreção ela sai no sentido então mais cranial, ou seja, mais proximal, em direção às vias aéreas de maior calibre. Se você tem um fluxo ins maior do que o fluxo ex, acontece o oposto. A secreção ela é empurrada em sentido mais caudal para as vias aéreas mais de pequeno calibre.
Então, o bias-fluxo expiratório ele é baseado nas técnicas em que acontece um maior fluxo expiratório em comparação ao fluxo inspiratório. Onde você percebe na imagem aqui embaixo, onde o pico de fluxo expiratório é a parte mais aguda, a parte mais baixa, a parte mais negativa dessa curva. E a parte do fluxo expiratório é essa parte de ter um platô, a parte mais alta, a parte positiva da curva. O bias-fluxo expiratório mostra o seguinte, que a parte mais baixa, ou seja, essa parte do triângulo invertido mais baixo, é maior do que a parte de cima, indicando que o paciente está no bias-flow expiratório. Quer dizer que essa técnica está sendo executada nesse paciente, está favorecendo o deslocamento ou transporte de secreções. Beleza, gente? Então, bem tranquilo, é algo bem interessante essas técnicas e elas se baseiam basicamente nesses princípios: aumento de volume, aumento do fluxo expiratório, alguma técnica de oscilação, depois falar desses dispositivos, e também existem técnicas que aumentam a capacidade residual funcional, principalmente dispositivos com pressão positiva. Eu uso muito isso também, saber na realidade, entendeu? Principalmente buscando a CRF, ou seja, às vezes o paciente não tem uma boa tosse porque ele tem uma baixa capacidade residual funcional, ele tem uma alteração naquela dinâmica entre a caixa torácica, o recuo da caixa torácica com o recuo elástico do pulmão. Quando a gente promove uma pressão positiva com uma PIP, melhora esse recuo do pulmão, entendeu? O indivíduo consegue ter uma melhor expectoração, consegue ter melhor um pico de fluxo expiratório. Vamos falar de cada uma delas aqui a seguir. Vamos lá. Toda vez que você pega um paciente para executar uma técnica, uma terapia de higiene brônquica, você tem que avaliar esses pontos aqui elencados nesse slide. É o seguinte, você tem que avaliar o diagnóstico funcional do paciente. Esse paciente tem tosse? Esse paciente consegue gerar bons volumes inspiratórios? A capacidade vital forçada desse paciente é maior que 20 ml por quilograma? Ele consegue carregar bastante gás inspirado para fazer um bom pico de fluxo expiratório? Qual o impacto dessa técnica na função pulmonar? Será que esse indivíduo não tem alguma doença pulmonar obstrutiva, que o fluxo expiratório rápido pode causar colapso dinâmico das pequenas vias aéreas? Isso pode causar aprisionamento aéreo? Então, será que esse paciente não é um paciente asmático? Será que uma técnica com fluxo expiratório mais lento, mais cadenciado, uma técnica moderna não seria melhor? Será que uma técnica com pressão positiva ou de oscilação não seria melhor do que uma terapia convencional que eu vou falar depois? O paciente tem dificuldade de expectoração, ele consegue realizar a tosse? Qual o volume de secreção? Então, tudo isso é muito importante. O seu paciente consegue cooperar com a sua técnica, ele tem um bom desempenho, um bom entendimento da técnica, o custo operacional da técnica e a preferência, claro, do paciente. Então, perceba que são muitos itens que você deve observar para utilizar uma técnica X ou uma técnica Y para aquele paciente. Beleza? Então, vamos lá, Mardo. Quais os problemas da técnica de higiene brônquica? Gente, são vários, tá bom? Eu acho que aqui mora, principalmente, o principal dinossauro da fisioterapia, entendeu? Muitos utilizam, que eu vou falar depois da fisioterapia tradicional, com poucas evidências, ou quase nenhuma evidência, ou evidências muito pequenas, e a galera que já realmente está seguindo a fisioterapia baseada em evidências e está buscando outras técnicas de higiene brônquia, essas são chamadas técnicas modernas, os dispositivos de oscilação, a pressão positiva, a tosse mecanicamente assistida, são as máquinas que já auxiliam o processo da tosse. Então, realmente, após essa aula, eu creio que você vai entender o que realmente funciona, o que realmente tem base científica. Porém, esse globo de técnicas, esse hall de técnicas, todos recaem nessa mesma ideia. Eles têm dificuldade de eficácia, tá? Comparar uma com a outra é muito difícil. Essa é mais eficaz, essa é menos eficaz. Então, cada vez mais difícil comparar a eficácia das técnicas, porque eles tentam comparar volume de secreção, a capacidade do paciente realmente de sentir melhor aquela técnica. Então, são coisas muito subjetivas. São dificuldade para quantificar a eficácia daquela técnica. Isso é bem difícil. O grau de atuação na árvore brônquica é muito difícil. A técnica está atuando na 16ª geração, na 14ª, isso também é muito difícil de falar.
Uniformização da técnica, principalmente as técnicas manuais, entendeu? Aquele terapeuta consegue ter uma boa vibração, uma boa compressão, aquele outro já não tem uma boa vibração, uma boa compressão, então ela não pode ser reproduzida por todos, aquela técnica realmente ela não tem uma boa evidência. Qual a duração daquela técnica? Ou seja, quantas vezes eu devo fazer, por quanto tempo eu devo fazer, o número de sessões. Então, essas técnicas de Bronx, gente, é realmente o dinossauro da fisioterapia. Vamos falar das técnicas tradicionais, com poucas evidências, as técnicas modernas que estão buscando ainda seu espaço, mesmo já com o passar de bastantes anos, as técnicas com dispositivo de oscilação e as técnicas com pressão positiva. Beleza? Vamos lá. Para você entender essas técnicas, nós já falamos do bias flow expiratório, de técnicas que aumentam o volume corrente, técnicas que buscam oscilação, vibração no transporte mucociliar e também técnicas que melhoram a capacidade visual funcional. Basicamente, eu vou ler esse texto aqui, a fisiologia do transporte mucociliar. O que acontece, então, aquela aula 2, o que acontece realmente para o muco conseguir sair de uma via aérea mais distal, de pequeno calibre, para uma via aérea mais proximal, de grande calibre. Então, em algumas doenças onde tem hiperatividade da via aérea, volume de secreção acentuado, hipersecreção brônquica, então nessas condições, bronquitasia, fibrose, bronquite crônica, realmente existem alguns mecanismos fisiológicos que são necessários para o indivíduo conseguir gerar aquela eliminação ou expectoração daquela secreção. Então o que acontece? A via aérea tem o seu batimento ciliar, que a gente já falou anteriormente na aula 2, que basicamente é um componente fisiológico que ajuda a transportar as secreções. As secreções têm a sua viscosidade, ou seja, a capacidade de interação com fluido, com líquido, com água, ou seja, depende muito do grau de hidratação do paciente. Então, se está mais viscoso, está menos viscoso, é o grau de fluidez. Outra coisa, o muco ele se interage muito de forma perfeita com a umidificação e o aquecimento da via aérea, do gás expirado. Ou seja, para o gás interagir com o muco, para conseguir também carregar essa secreção, lembre que você está fazendo técnica que estimula o fluxo expiratório. Mas como está o gás expirado daquele paciente? Será que está úmido, está aquecido? Lembrar que o muco ele não se interage com o gás se não tiver essas duas condições, se o gás não estiver acondicionado. Então isso é muito importante, tá bom? Doenças que têm alteração, entendeu, da via aérea superior, entendeu? Onde o gás já fica realmente com uma péssima umidade, um péssimo aquecimento, pode ser que atrapalhe o transporte mucociliar. Beleza? Então, basicamente, você tem que lembrar de todos esses conceitos de fisiologia do transporte mucociliar para entender o que acontece no transporte. Uma coisa também interessante só acontece transporte também, gente, se tiver uma boa aeração pulmonar, entendeu? Uma boa CRF. O que acontece? O fluxo expirado depende do fluxo inspirado, depende da quantidade de unidades alveolares abertas e não colapsadas. Quanto mais área de colapso, menor o fluxo expiratório, menor o volume corrente que o paciente vai gerar e menor o fluxo também de saída. Quanto melhor a CRF do paciente, entendeu? Uma CRF, adequada, também acentuada pode ser ruim por obstrução dinâmica. Uma CRF adequada, o volume expiratório adequado, melhor o pico de fluxo expiratório, melhor aquela técnica vai ser executada com a sua melhor eficácia. Beleza, Mardo? Então os mecanismos fisiológicos, o transporte mucociliar depende da estrutura da via aérea, do sincronismo do batimento ciliar, da quantidade, da qualidade dessa secreção brônquica e da interação de todos esses mecanismos que eu já falei para você. Então vamos lá, eu deixei aqui um pequeno resumo, tá lá. Transporte mucociliar, lembrar que o batimento ciliar geralmente que faz esse transporte, mas em condições de medicações e fármacos, principalmente sedativos, e unição da força muscular, diminui o transporte mucociliar. Você começa a jogar substâncias irritativas da via aérea, também diminui o transporte mucociliar. E algumas doenças já o transporte mucociliar está reduzido. Interação gás-líquido fala da viscosidade do grau de fluidez. A PIP em condições de ventilação mecânica, se estiver mal adequada, já está promovendo uma péssima aeração pulmonar, diminuindo a CRF do paciente, diminuindo o pico de fluxo respiratório. O fluxo aéreo, que é o bias flow, você tem que avaliar se a sua técnica está gerando fluxo ex maior que fluxo ins. Se o paciente tem uma tosse adequada, se tem um grau de expectoração, ele consegue carregar da via aérea de grande calibre para a via externa. E o acondicionamento do gás com temperatura e umidade. Perceba
que as técnicas de higiene bronca dependem de várias condições: transporte, interação e ventilação mecânica, a pressão positiva, o fluxo aéreo, a tosse do paciente e o acondicionamento do gás. Então, essas condições, elas fecham e desfecham cada técnica e a sua eficácia. Então vamos lá, Marda, eu já falei um pouquinho de cada uma, né? O transporte mucociliar, doença da via aérea, sedativo, então isso pode alterar o transporte. Interação gás líquido, libera com a modificação, a temperatura, então o paciente está inspirando um gás pouco úmido, uma temperatura inadequada vai não ter essa interação gás líquido. A pipa errada ou inadequada, a tosse, a perda desse reflexo tosse, principalmente paciente com uma fraqueza muscular adquirida em processo de internação, acondicionamento do gás inspirado, geralmente na ventilação mecânica, um péssimo trocador de calor e umidade. Eu gostei dessa imagem aqui que está no Profísio, que mostra 3 diagramas com interseção mostrando o seguinte: para você conseguir uma boa eficácia na sua terapia de higiene brônquia, é necessário ter uma tosse adequada, um fluxo respiratório adequado e um bom transporte mucociliar. Ou seja, o transporte mucociliar depende de todos aqueles itens que eu falei anteriormente, mais um bom fluxo respiratório e mais uma boa tosse. Se você tiver essas 3 condições bem gerenciadas, você vai ter uma boa terapia de higiene brônquica. Vamos lá. Existem várias manobras, tá, gente? Eu vou dividir em 3 grupos de manobra. No momento que eu falar de cada grupo, eu vou tentar colocar o nome para cada uma delas. Mas vai ser fisioterapia tradicional, aquela fisioterapia mais antiga, a chamada chest physical therapy, é aquela fisioterapia torácica com um grau muito pequeno de evidência, gente. Por quê, Marco? Porque é uma terapia mais manual, entendeu? Ou seja, em pacientes adultos, tá, gente? Aqui eu estou falando em pacientes adultos, o grau de evidência é muito pequeno porque tem uma péssima reprodutividade, um terapeuta não consegue executar a mesma coisa do outro, e o principal é o seguinte: nós temos um gradil torácico rígido, a chance daquela força externa alcançar a víscera, no caso o pulmão, é bastante pequena. Beleza? Então vamos lá, vai ter essa fisioterapia tradicional, Marli, vai ter a fisioterapia moderna, que são técnicas que usam o fluxo respiratório em vários segmentos pulmonares, tentando trabalhar a árvore bronca de forma dividida. Existe dispositivos de oscilação e existe dispositivos de pressão positiva, principalmente CPAP ou BiLab, com a intenção de ajudar aquele paciente a expectorar. Beleza? Então vamos lá. Falamos, né? A divisão das técnicas. Você pode usar a gravidade, vou falar da drenagem postural, você pode usar ondas de choque, você pode usar terapias de oscilação ou terapias de pressão positiva. Vamos lá. Drenagem postural. Essa técnica se enquadra, gente, na chest physical therapy, ou seja, fisioterapia torácica, onde você vai utilizar basicamente o posicionamento do paciente para deslocar a secreção. Qual a ideia desse posicionamento? Geralmente o paciente é colocado numa posição chamada Trendelenburg reverso, ou seja, o paciente é colocado em uma forma de inclinação reversa, com angulações que podem variar basicamente de 10 até 30 graus de inclinação reversa. E essa inclinação reversa tem a intenção de deslocar a secreção de vias aéreas distais para vias aéreas proximais. Então o que acontece? Basicamente é o seguinte: o objetivo, eu falei, né, remover secreções distais proximais. Você vai colocar o paciente na posição que você ausculta o paciente e percebe que tem alguma alteração, e você vai tentar verticalizar o brônquio, entendeu? Com a intenção de trazer sempre para a via aérea de maior calibre. Então, se você tem um paciente com uma ausculta na parte inferior do pulmão, com alguma alteração, com algum ronco, alguma secreção geralmente aprisionada ou retida, você vai colocar o paciente na posição inversa, que eu vou falar depois dos graus que fala cada técnica, com a intenção de trazer para a minha via aérea proximal. Veja as imagens a seguir aqui. O quarto slide. Então, se você tem um paciente aqui com uma parte basal do pulmão aqui do lado, basicamente o lado esquerdo com alguma alteração, você vai colocar o paciente de decúbito lateral, com Trendelenburg reverso ou inverso, com um grau de inclinação básica de 20 a 30 graus, e deixar o paciente naquela posição por algum tempo. A intenção é que basicamente a própria respiração do paciente e a ação gravitacional vai deslocar aquela secreção daquela parte inferior do pulmão para uma área mais proximal do pulmão, uma via aérea de maior calibre. Você pode ver cada imagem e nós vamos discutir também
futuramente numa aula prática como funciona essa drenagem postural. Qual o problema dela, Marlon? Estudos inconsistentes, muito difícil avaliar a eficácia dessa técnica e tem algumas contraindicações. Sangramentos, hipertensão não controlada, essa posição reversa geralmente é ruim para paciente que tem algum tipo de aneurisma, alguma doença cerebrovascular, entendeu? Então, refluxo gastroesofágico, alguma instabilidade hemodinâmica, é uma técnica bem ruim de você utilizar. Se você tiver uma unidade de terapia intensiva, principalmente, algumas áreas realmente vão falar contra essa técnica por conta do intuito da utilização da cabeceira elevada de forma constante em pacientes principalmente mecanicamente ventilados. Beleza? Então, qual o problema dessa técnica? Estudos inconsistentes. Basicamente não depende muito da mão do terapeuta, porque basta colocar o paciente em uma posição. Então, ela até tem uma certa reprodutividade. Consegue reproduzir essa técnica aí de terapeuta para terapeuta, mas tem estudos ainda inconsistentes. Beleza? Essa é a drenagem postural. Uma pequena diferença dessa técnica é o seguinte: se você tem alguma secreção retida em lobo superior, essa única condição você vai colocar o paciente semi-sentado ou sentado, com a intenção que no lobo superior a secreção venha se deslocar para a via aérea hilar, de maior calibre, e consiga ser expulsa pelo mecanismo da tosse. Beleza? Então, basicamente, o único posicionamento diferente daquele Trendelenburg reverso ou posição reversa no corpo é quando tem alguma secreção retida em ápices pulmonares que você coloca o paciente na posição sentada. Beleza. Agora começa aqui o dinossauro da fisioterapia. Compressão torácica. A compressão torácica é a ideia de você gerar uma compressão externa pela mão terapêutica, pela mão do terapeuta, com a intenção de melhorar o fluxo respiratório, melhorar o deslocamento de secreção da via aérea distal para uma via aérea mais proximal de grande calibre. Qual o problema dessa técnica, Mário? Ela tem umas contraindicações, como tórax senil, paciente com broncoespasmo, alguma doença por compressão dinâmica das vias aéreas, alguma cardiopatia grave, derrames pleurais, edema agudo, pneumotórax, as doenças da pleura em geral. Então, essa compressão, geralmente paciente com limiar de dor muito baixo, qualquer coisinha o paciente vai sentir muita dor. Então, essa técnica de compressão tem a sua limitação. Mas qual é o método de execução dela? Funciona do seguinte: você vai realizar na fase expiratória. Você solicita o paciente a fazer uma expiração profunda para ter aquele ganho de volume e você vai sincronizar a compressão com a fase expiratória. Você pode realizar em que posição, Marlon? Você pode realizar em decúbito lateral ou em decúbito dorsal, de acordo com a ausculta pulmonar que você observou na sua avaliação. O paciente tem que estar bem colaborativo e para facilitar a execução da técnica. Lembra da técnica do freno labial? Pois é, o freno labial pode ser utilizado junto com essa técnica na fase de desinsuflação, na fase expiratória. Então, o paciente sentado, o paciente de decúbito dorsal ou decúbito lateral, ele inspira, gera volume. Na expiração, você joga uma compressão externa. Quanto de compressão, Marlon? Não tem uma evidência científica de quanto eu devo comprimir aquele tórax, entendeu? Para gerar uma eficácia daquela técnica, não gere dor, não gere nenhuma alteração adversa. Beleza? Esse é o mecanismo da técnica. É uma imagem aqui mostrando o paciente de decúbito dorsal, as duas mãos do terapeuta repousando sobre o tórax do paciente em locais onde ele achou que tinha alguma alteração, e na fase expiratória ele aumenta a pressão sobre o tórax do paciente, gerando uma compressão. Tranquilo? Próxima técnica, vibratoterapia. Também uma técnica de fisioterapia tradicional. Eu acho que é uma das técnicas realmente mais controversas, porque boa parte dos fisioterapeutas não consegue gerar uma boa vibração. E aqueles que conseguem gerar uma boa vibração, entendeu? O famoso tetanismo, a vibração ela não tem o valor adequado em Hez para conseguir a mudança na reologia do músculo. Então, o que acontece com essa técnica? Qual o princípio da vibratoterapia? Com a sua mão você vai tentar gerar uma vibração, e essa vibração vai ultrapassar toda a caixa torácica do paciente, toda a víscera do paciente, vai ter contato com a via aérea do paciente para haver então a quebra ou a diminuição da viscosidade dessa secreção, para facilitar a fluidez dessa secreção, para então facilitar o seu escoamento, o seu deslocamento. Nossa, Marlon, o que acontece então com a técnica? Mesmo que você tenha uma boa vibração, o seu valor de oscilação em Hz, de vibração, é inferior à vibração que causaria essa reologia no muco, essa quebra
na partícula do muco. Por quê? Porque a nossa mão ela não tem toda essa capacidade de gerar um valor alto de vibração, isso em pacientes adultos. Porém, já tem máquinas e dispositivos como um colete que você consegue observar uma vibração mais acentuada. E tem estudos acontecendo com esses equipamentos, mostrando já uma vibração mais alta, uma vibração que poderia causar então a quebra do muco em fragmentos menores para facilitar a sua fluidez de deslocamento. Beleza, mas a mão terapêutica, as evidências são muito pequenas. Por quê? Pelo grau de vibração gerado pelo punho, pela mão do terapeuta. Então a ideia, a fisiologia da técnica é o tixotropismo, que é a mudança da reologia do muco para melhorar a tal da fluidez. Como é que o terapeuta faz? Método de aplicação, né? Fase expiratória, o paciente insufla o tórax, faz a fase expiratória de ganho de volume. Durante a expiração, ele vai fazendo uma vibração com o seu antebraço, seu punho antebraço, com a intenção de fazer a fluidez do muco. Quais os cuidados? Cuidado com a mão muito abaixo da axila, muito cuidado com o abdômen, partes baixas pulmonares, isso pode gerar dor ao paciente, gerar algum tipo de desconforto, tá bom? Essa é a vibração, tá? Esses estudos que estou falando são em pacientes adultos, reforço sempre essa ideia. Então, paciente dorsal, paciente decúbito lateral, você vai colocar as mãos onde você encontrou a escuta alterada na sua avaliação e você vai fazer a vibração sempre na fase expiratória. Lembra do BS Flow? Lembra da fase expiratória. Você tem as imagens agora. A terceira, se não mais a abolida das técnicas tradicionais, são as percussões torácicas, a famosa tapotagem, punho-percussão, dígito-percussão. Qual é o objetivo dessa técnica? Qual é o princípio fisiológico dela? Desgarrar a secreção, ou seja, meio que desgrudar a secreção do brônquio, da veia distal, para ele conseguir chegar numa veia proximal e ser expulso pelo mecanismo da tosse. Qual o problema dessa técnica? A mesma coisa, né, gente? Nós temos um gradil torácico, pleura, a víscera, para então ter contato com a via aérea. Então, a chance dessa punho-percussão, da tapotagem, alcançar a via aérea, os estudos mostram são muito pequenos, principalmente pacientes adultos, com tórax mais rígido, um gradil torácico mais forte. Outra coisa interessante, então, mas como a execução dessa técnica, Marna? A execução dessa técnica é o seguinte: você pode colocar o paciente em decúbito lateral, se você perceber uma escuta mais na parte inferior e esquerda, por exemplo, do pulmão, você bota aquele esquerdo pulmão acometido para cima, você cobre o paciente com uma toalha para não ter contato direto com a sua punho-percussão, com a sua tapotagem, com a pele do paciente, e você vai realizar então ou a tapotagem, que é a famosa mão em concha, ou o punho-percussão, que é esse movimento de slack, movimento de manivela do punho. Só que você percebe que para gerar isso daí, tem que gerar uma vibração, uma percussão entre os estudos mostram de 200 a 260 percussões ou tapotagens, mão em conchas por minuto, ou seja, é um grau de repetição muito alto e você tem que estar por um bom tempo para conseguir a eficácia dessa técnica. Então, qual o problema dessa técnica? A reprodução, né? Um terapeuta consegue fazer, o outro não consegue fazer, e como quantificar a eficácia dessa técnica. Tá, outra coisa, Mário, qual o problema dessa tapotagem, da punho-percussão? Então, geralmente os estudos não conseguem mostrar a eficácia de forma isolada dessa técnica. Geralmente a gente começa a associar a técnica com exercício de expansão pulmonar, uma respiração profunda, aí já fica um viés de confusão. O que realmente melhorou? Foi o exercício, foi a tapotagem? Então, é bem complicado tirar a eficácia da técnica, já que quando os estudos dela são associados ou comparados com outras técnicas, geralmente essa tapotagem não vem sozinha, tá bom? Então vamos lá. Contraindicações da técnica: evitar em tórax lactente, né, tórax sensível, broncoespasmo, massas pulmonares, paciente com obstrução dinâmica da via aérea, fechamento de via aérea como DPOC, cardiopatia grave, aneurisma, alguma má formação pleural, derrame, pneumotórax, alteração de caixa torácica, entendeu? Sangramento. Essas condições, gente, basicamente são condições quase que totais para todas as técnicas, geralmente manuais, são as mesmas. Então, a tapotagem em si. Mão em concha, você coloca uma toalha sobre o tórax do paciente para não ter um contato direto, pede para o paciente inspirar pelo nariz e expirar pela boca, entendeu? A intenção também é não ter mais muito contato com a veia superior, diminuir sua resistência. Sempre o volume adequado, o volume expiratório maior, tentando gerar o fluxo ex maior. Na fase expiratória, você vai tentar fazer
o desgarrar, o deslocar dessa secreção. Beleza? Cuidado com as proeminências ósseas, clavículas, escápula, processos espinhosos, tá bom? E nas mulheres, principalmente cuidado com as mamas, tá bom? Pode realizar tanto na ex como na ex, não só na ex como eu falei anteriormente, mas de preferência utilizar sempre a fase expiratória. Tranquilo? Tosse, Mário, eu acho que das técnicas tradicionais, acho que a que tem mais evidências que o paciente consegue executar é o estímulo à tosse, ou seja, você pode dirigir ou assistir a tosse do paciente, você vai ensinar a execução, entendeu? Ou assistir aquela execução. Essa tosse ela pode ser feita de várias maneiras, ela pode ser apenas orientada para o paciente, ela pode ser assistida com alguma compressão manual, ou o mais comum para o paciente ter uma fraqueza muscular severa, alguma doença neuromuscular, é a tosse mecanicamente assistida, onde tem uma máquina com uma máscara que é acoplada no paciente, onde tem a fase de enchimento e a fase de esvaziamento abrupto, gerando um pico de fluxo respiratório acentuado, fazendo a tosse mecanicamente assistida. Beleza? Então é o principal protetor da via aérea, entendeu? É geralmente o que acontece quando tem uma hiperreatividade da via aérea, uma hipersecretividade da via aérea, acontece um mecanismo chamado mecanismo da tosse. Então, o que precisa ter para realizar a tosse adequada? Eu posso ensinar a tosse àquele paciente. Temos as 4 fases, né? A fase irritativa, quando já é realizada pelo paciente, a fase de enchimento, a fase de fechamento e a fase expulsiva. Tem que ter um grau de colaborações, condições hemodinâmicas adequadas, você vai localizar a secreção pulmonar e principalmente avaliar os músculos respiratórios. O que você orienta ao paciente? Explica as fases da tosse para aquele paciente e geralmente coloca ele na posição sentada com um grau de inclinação de forma anterior, uma pequena flexão do tronco. Tá bom? Basicamente, esse é o método de execução. Tranquilo? Sentado com essa leve inclinação. Você pode dirigir essa tosse, facilitar essa tosse na respiração com mãos apoiadas, gerando também essa compressão, entendeu? Gerando essa aceleração do fluxo respiratório. E um paciente com fraqueza severa, a tosse mecanicamente assistida. Uma das técnicas também muito utilizada, e é mais das técnicas que tem em combinações com outras técnicas, chamada técnica de inspiração forçada, comumente chamada de HUF, onde o paciente com a glote aberta vai falar a palavra HUF, onde essa técnica é utilizada geralmente nas técnicas modernas respiratórias, utiliza o fluxo respiratório de uma forma mais lenta. E esse HUF, ou técnica de inspiração forçada, é utilizada de forma associada. Porém, ela pode ser utilizada de forma isolada. Como funciona? Ela é uma técnica bem antiga, de 1968, então vai ter um bom tempo aí de uso. O que você utiliza nessa técnica? É uma expulsão de forma forçada do pico de fluxo respiratório. Qual o problema dessa técnica? Eles falam que o problema dessa técnica é para pacientes que têm compressão dinâmica das pequenas vias aéreas. Então você tem um fluxo respiratório que sai da via aérea distal para uma via aérea proximal. Se aquele paciente tem o ponto de igual pressão ou tem uma compressão dinâmica nas vias aéreas, quando o fluxo passa muito rápido, o que acontece? A via aérea se fecha e automaticamente o ar retorna, causando aprisionamento aéreo. Então, um dos problemas dessa técnica é, para ter uma boa efetividade, geralmente o muco, a secreção tem que estar numa via aérea mais proximal, de maior calibre. Se a intenção é tentar retirar o muco, a secreção numa via aérea de um calibre mais distal, mais pequeno, pode ser que ela possa causar essa compressão dinâmica das pequenas vias aéreas, tá bom? Como você orienta o paciente? Ele vai fazer uma inspiração, geralmente no volume corrente ou com volume de reserva respiratória, aquele volume mais acentuado. O paciente está sentado com a glote aberta. Você pode colocar um bucal no paciente para facilitar que a expiração seja pela boca e com a glote aberta. E na hora da expiração você vai solicitar que ele fale a palavra HUF, ou seja, ele vai tentar expulsar de forma que aconteça o fluxo respiratório de uma forma bem acelerada. Tranquilo? Então depende do volume mobilizado. Então geralmente essa técnica é utilizada com outras técnicas, mas ela isolada geralmente é isso, um volume médio, um volume mais alto, e você consegue eliminar a secreção por conta do pico de fluxo respiratório com a palavra chamada HUF. E que tem uma imagem mostrando o paciente com o bucal, utilizando a técnica de inspiração forçada. Tranquilo? AF, entendeu? Outra técnica tradicional, muito utilizada também
foi muito utilizada na unidade de terapia intensiva por muitos anos, mas também já está caindo naquela forma tradicional, da fisioterapia tradicional, por conta de outras técnicas. Era muito utilizada em pacientes adultos anteriormente em ventilação mecânica. Só com o passar dos anos e novos estudos mostraram que outras técnicas geralmente têm mais evidências no questionamento do deslocamento de secreção e com mais segurança, com valores mais, no caso, mais quantitativo do que o AF. Como é que funciona o AF então, gente? Já que foi uma técnica muito utilizada, essas técnicas tradicionais, se não a mais utilizada. Ela consiste então de uma aspiração ativa ou passiva, associada ao movimento tóraco-abdominal sincronizado, gerada pela compressão manual do fisioterapeuta durante a fase expiratória. Então o terapeuta vai colocar a mão sobre o tórax do paciente e na hora que o paciente estiver fazendo a expiração, ele vai fazer a força no sentido de aumentar o fluxo expiratório. Qual a intenção? A intenção dessa técnica é aumentar o pico de fluxo ex em relação ao pico de fluxo int. Mesma coisa, gente, muito cuidado com essa mão em locais, em pontos como clavícula, em pontos como a parte do gradil costal mais baixo, em processos espinhosos. Então, muito cuidado onde você está colocando essa mão, que pode gerar algum tipo de dor ou desconforto. Então, o paciente está em decúbito dorsal, ele pode também estar sentado, essa técnica. O paciente é orientado a inspirar no volume corrente ou no volume de reserva expiratória e durante a expiração você vai fazer a compressão de forma assistida no paciente, vai assistir a expiração no paciente com a intenção de aumentar o fluxo expiratório. Vou ler aqui o método de aplicação. Quando a participação do terapeuta, no caso do AF, geralmente que é o mais utilizado, o terapeuta realmente ajuda nesse fluxo, o paciente vai permanecer na posição supina ou decúbito elevado, e ao expirar de forma passiva, ou ser estimulado a expirar de forma ativa assistida, a compressão manual do fisioterapeuta deve acontecer com uma das mãos na região torácica, uma na região abdominal, em formato de encontro. A mão do tórax realiza a compressão oblíqua de cima para baixo, de frente para trás, e a mão abdominal realiza um movimento oblíquo também de baixo para cima. A intenção é meio que recolher o tórax, recolher toda a via aérea para trazer todo mundo para a área do hilo, a área central, com a ideia de aumentar o fluxo expiratório. Uma imagem mostrando como fazer com o paciente, uma mão sobre o tórax, uma mão sobre o abdômen. Algumas modificações já aconteceram, vários terapeutas utilizam as duas mãos às vezes também sobre o tórax, também, com a intenção de aumentar o fluxo expirado. Vamos lá. Agora, depois de um tempo, vem um belga e criou, entendeu, com um grupo as técnicas de expiração lenta. Então são chamadas as técnicas modernas de higiene brônquia, a terapia de higiene brônquia moderna. O que eles perceberam? Que essas técnicas muito vigorosas ou forçadas geralmente não tinha tanta evidência. Por quê? Porque geralmente a secreção, o muco se encontra na via aérea de menor calibre. O que a gente aprendeu sobre o dinamismo, a dinâmica do fluxo aéreo? Que o fluxo aéreo ele é rápido nas vias aéreas de maior calibre, até médio calibre, e quando chega nas vias aéreas de menor calibre, o fluxo fica como? Muito lento. Então, eles perceberam que a fisioterapia tradicional, forçando o fluxo expiratório de uma forma vigorosa, não conseguia ter uma boa eficácia, porque a via aérea distal não era mobilizada. E quando era mobilizada, acontecia essa famosa compressão dinâmica das pequenas vias aéreas, deixando a secreção do mesmo jeito retida. Então a fisioterapia moderna faz o seguinte, calma gente, vamos lá. Então a gente pode utilizar as técnicas forçadas sim, não tem nenhum problema usar as técnicas forçadas. Porém a gente vai usar a técnica forçada quando a secreção estiver numa via de maior calibre. O que vamos fazer antes? Vamos fazer uma técnica que faça que o fluxo expiratório desloque a secreção da via distal, uma via de maior calibre, aí sim usamos uma aspiração mais forçada. Então tem uma ideia fisiológica mais concisa. Então, quais são essas técnicas, Marvin? São as técnicas chamadas ELTGO, a LPRE, ELPR, que é a respiração lenta e prolongada, a drenagem autógena e o ciclo ativo da respiração. São essas técnicas mais comumente utilizadas com a intenção, primeiramente, mobilizar o fluxo respiratório da via distal para proximal e depois sim utilizar uma aspiração forçada. O ELTGO, que é uma técnica proposta por esse belga que eu falei, ele usa o seguinte. Ele vai tentar primeiramente mobilizar essa secreção, entendeu? De uma via aérea mais distal para uma via aérea mais proximal, para então conseguir o deslocamento dessa secreção, para conseguir a eficácia dessa terapia. Só que essa técnica, ele coloca o paciente sempre em posição
lateral. O tórax que você quer realmente trabalhar fica então para baixo. Você coloca o pulmão alvo para baixo do paciente, você vai flexionar o quadril dele de forma que já tem uma compressão abdominal. Uma das mãos fica sobre o abdômen do paciente e a outra mão sobre o lado ipsilateral do paciente, ou seja, a mão sobre o tórax não acometido, o tórax acometido para baixo e a outra mão no abdômen. Fica de forma separada. Você vai começar a trabalhar o fluxo respiratório de uma forma correta. O paciente inspira e expira com a glote aberta. Geralmente já fica com o bucal na boca. O paciente inspira e expira com a glote aberta na posição lateral. E o fisioterapeuta vai ajudando, meio que coordenando com as mãos o fluxo respiratório. Qual a intenção dessa técnica? Ele fala que acontece um esvaziamento do fluxo respiratório, um deslocamento de fluxo, entendeu? Com esse posicionamento terapêutico e vai haver deslocamento de secreção da via aérea distal para a via aérea proximal. Até que aconteça um total esvaziamento dessa secreção, desse ar da via aérea distal, e você pode finalizar com Huff ou finalizar com a tosse. Tranquilo? Esse é o ELTGO. Na pediatria, eles tentaram fazer o ELTGO, mas de uma forma diferenciada. Como para as crianças é um pouquinho mais difícil, então fizeram uma mudança na técnica, uma mudança do ELTGO, a modalidade pediátrica chamada expiração lenta e prolongada. A criança fica em decúbito dorsal, as mãos do terapeuta ficam uma mão sobre o tórax e uma mão sobre o abdômen, e na fase expiratória o paciente vai, e na fase expiratória o terapeuta vai realizando a compressão. Ele meio que vai controlando esse volume também, entendeu? Volume pequeno, volume médio, volume maior com essa compressão. Então, a criança vai realizando o volume, o terapeuta vai tentando controlar esse volume corrente. Para que esse volume mais baixo, mais alto e médio, Mário? Com aquela mesma intenção. Lembre que o fluxo respiratório nas vias aéreas mais distais ele é mais baixo. Então, se você usar volumes menores, você ajuda a distalizar a secreção para vias de moderado calibre. Volumes médios, você ajuda a mobilizar as secreções para grande calibre. E possivelmente a criança vai conseguir tossir, expectorar essa secreção. Então essa é a terapia ou a técnica chamada expiração lenta e prolongada. Aqui tem uma fotinha mostrando a mão do terapeuta sobre o abdômen do tórax do paciente, meio que controlando esse volume dele e fazendo essa compressão. E as duas últimas técnicas modernas vai ser a drenagem autógena e o ciclo ativo da respiração. Essas técnicas têm umas ideias bem interessantes. Basicamente é o mesmo pilar fisiológico. Utiliza inspirações e expirações lentas de forma ativa do paciente. Você lembra que nós temos naquele diagrama de volumes e capacidades, partindo da parte superior do volume residual, temos o volume de reserva expiratória, o volume corrente e o volume de reserva expiratória. A soma desses três gera a famosa capacidade vital. Então, essa drenagem autógena tem três fases. A fase do descolar, a fase de coleta e a fase de eliminação. Como funciona o método de execução? O paciente vai estar sentado, bem orientado, calmo, tranquilo. Você vai solicitar volumes correntes baixos e uma expiração sempre lenta e prolongada. Então você pede para ele puxar o ar sempre em volumes baixos. Qual a intenção de puxar em volumes baixos? Nessa fase do deslocar. Tentar mobilizar fluxo da veia distal, periférica, para uma veia de moderado calibre. A segunda fase é a fase chamada fase de coleta, onde você vai solicitar inspirações próximas ao volume corrente. A segunda fase, volume maior. Qual a intenção? Mobilizar secreções de uma veia já mais mediana. E a terceira, você vai solicitar volumes correntes respiratórios altos, já que a secreção chegou na veia mais proximal, próxima ao hilo pulmonar, e vai finalizar com o Huff. Entendeu? Então ele tem uma fase de locar, coleta e uma fase de eliminação. Então perceba que o que gerencia essa técnica é a quantidade de volume inspiratório primeiramente mobilizado. Começa no volume pequeno, volume médio, volume alto e finaliza no Huff, a técnica de inspiração forçada. Lembra do TEF? Então o Huff entra aqui como uma técnica associada. Qual o nome dessa técnica? Você acabou de falar, Marli. Drenagem autógena. Tem vários estudos também mostrando a utilização dessa técnica. E acho que a mais complexa de todas as técnicas modernas é essa que eu vou falar agora, que é o ciclo ativo da respiração. Essa técnica tem um diagrama bem complexo e utiliza muito parecido também a ideia de volumes pequeno, volume médio, volume maior.
E ela tem um pequeno ponto que ela se mostra que ela é superior às outras técnicas. Lembra aquela obstrução do fluxo aéreo que eu falei? Quando você faz o RUF de forma forçada, você pode causar compressão dinâmica das pequenas vias e a secreção ficar retida e voltar e causar aprisionamento aéreo. Então, o ciclo ativo da respiração é o seguinte, tá, calma. Em cada momento da minha técnica, eu vou ter um negócio chamado controle da respiração, que você respira próximo do volume corrente. Não é o volume alto, é o volume sempre próximo do volume corrente, para que aconteça o quê? Que a secreção sempre esteja mobilizando a via aérea distal para a via aérea mediana ou mais proximal, ou seja, nunca respirando em volumes altos, para você estar mobilizando só secreção na via aérea proximal. Então ele faz esse controle da respiração para evitar a compressão dinâmica das vias aéreas. Então a técnica tem o RUF também, tem esse controle da respiração, que o paciente fica respirando próximo ao volume corrente, e tem volumes altos, que é a parte de exercício de expansão torácica e a expiração de forma relaxada. Tá, Mari, como funciona? Eu vou colocar aqui o diagrama, é o seguinte. Primeiro você começa com o controle da respiração. Ele começa respirando próximo do volume corrente. Depois ele entra para a fase de expansão torácica, volume corrente alto, expiração prolongada. Depois ele volta de novo para o controle da respiração, volumes corrente próximo volumes mobilizados próximo do volume corrente. Depois ele volta de novo para a expansão torácica, volume corrente alto, próximo do volume de reserva inspiratório. Volta de novo para o controle da respiração e finaliza no RUF. Depois que ele finaliza no RUF, a secreção foi mobilizada, ele retorna de novo com o controle da respiração. Então meio que é um vai e volta entre controle da respiração e expansão torácica. Controle da respiração, expansão torácica. Controle da respiração, expansão torácica, finaliza no RUF. Entendeu? Então a ideia dessa técnica é tentar evitar essa compressão, esse colapso das pequenas vias aéreas. Então, o paciente sentado, relaxado, você vai ensinar o que é o volume corrente para ele fazer, na mesma fase de controle de expansão torácica, volumes altos, tá bom? Então, tem que ensinar o que é o volume corrente, qual o volume mobilizado no corrente e qual o volume mobilizado no volume de reserva índice ou expansão torácica. Qual o problema dessa técnica? O entendimento do paciente, né, gente? Então, técnica tem muitos itens, o paciente tem que ser muito bem orientado para ele entender a técnica, tá bom? Eu acho que agora é o último grupo, tá? Que eu vou falar agora, são dispositivos de oscilação de alta frequência. É o flutter, a capela, o shake, são os 3 dispositivos que geram pressão positiva e oscilação na via aérea. Então, essa oscilação na via aérea também vai melhorar essa reologia do muco, causando então uma vibração na via aérea, uma vibração nesse muco, melhorando a sua fluidez. E alguns desses dispositivos também, os 3 que eu estou falando aqui, uma capela que gera um pouquinho mais de pressão positiva, gera uma PIP, teria uma pressão positiva dentro da via aérea. Essa PIP também melhora a CRF, melhora também o pico de fluxo expiratório. Então vamos lá. A técnica de oscilação de alta frequência compreende então uma pressão positiva expiratória, que eu falei agora que é uma PEP no final lá, consiste na aplicação de uma resistência do fluxo aéreo durante a fase expiratória, e o paciente vai expirar contra essa resistência, contra uma esfera que às vezes está presa em um êmbolo ou preso num cone, com o objetivo de manter uma pressão positiva em toda a fase expiratória. Eles falam o seguinte: qual o viés, a ideia fisiológica da terapia de oscilação de alta frequência? Que, além daquela quebra, a reologia do muco, ela acontece entre 12 a 25 Hz. Você consegue quebrar o muco em partículas menores, você gerar dentro da via aérea uma vibração próximo de 20 a 25 Hz. Então o que acontece? Esses aparelhos de oscilação de alta frequência vão buscar essa oscilação dentro da via aérea. Então o paciente inspira e quando ele expira assoprando no bucal desses aparelhos, a via aérea fica oscilando próximo desse nível de vibração. Tranquilo? Vamos lá, vai deformar o muco então, né? Quais são os 3 dispositivos? O flutter, o shake e a capela. 2 internacionais e um nacional, que é o shake. Vamos lá. O flutter. O flutter, esse primeiro aqui da sua imagem, aqui o azul mais escuro com essa esfera, ele tem quais peças, quais partes? Ele tem um bucal com aquele corpo do aparelho, o cone de material alto lubrificante, uma esfera e um capuz removível perfurado. Então, qual a orientação do paciente? O paciente vai ficar sentado, geralmente ele tem que colocar essa peça numa angulação correta, que gere com a linha gravitacional um ângulo próximo a 90 graus,
E toda vez que ele for expirar, ele vai forçar a expiração contra a resistência desse aparelho. O que vai acontecer? Vai gerar uma frequência de vibração dentro da via aérea, fazendo a quebra, o deslocar, o fragmentar desse muco. Qual é esse aparelho, Mar? Esse é o Flutter, tá bom? Aparelho não brasileiro, não nacional. Então vai alterar a rheologia do muco, porque durante a expiração ele vai gerar uma ressonância pulmonar na via aérea entre 6 até 26 Hz. E pode gerar também um pouquinho de pressão positiva. Como o paciente faz uma expiração forçada contra uma resistência, ele também gera um pouco de pressão positiva durante a fase expiratória. E o próximo aparelho, um pouquinho mais recente depois do Flutter, é o Shake, que é um aparelho nacional também, tem o mesmo funcionamento do Flutter, é mais barato. Essa peça de bucal pode ser desacoplada do corpo para facilitar a higiene e melhorar também essa angulação, tá bom? Facilita essa angulação com a gravidade. E as dimensões também são um pouquinho diferentes do Flutter, mas o funcionamento basicamente é o mesmo. O paciente na fase expiratória, ele vai tentar empurrar, ou soprar, expulsar o ar contra essa resistência. Essa resistência vai vibrar a via aérea, gerando uma frequência de vibração próxima a 26 Hz, com a intenção de fragmentar ou quebrar o muco em várias partes. Como esse bucal é meio que removível, você pode angular ele em várias posições para tentar modificar a pressão positiva dentro da via aérea. Então ele fala o seguinte, que de acordo com a angulação que você coloca o shake, que a peça bucal é meio que removível, é angulada, você gera uma pressão positiva durante a fase expiratória. Tranquilo? Então vamos lá. A capela, acho que é o terceiro aqui dispositivo, tá, gente? Então, na capela, foi desenvolvido também em Nova York, que não é brasileiro esse dispositivo. Ele tem dois modelos, de cor azul e de cor verde. O de cor azul é para paciente que não consegue gerar um bom pico de fluxo expiratório. O fluxo expiratório é tão alto, menor que 15 litros por minuto. E o fluxo que gera um fluxo expiratório maior, acima de 15 litros, é a cor verde. Os pontos positivos desse aparelho, ele tem uma atração magnética, então não depende de angulação para gerar essa pressão positiva. Então você pode colocar em qualquer posição que ele vai gerar essa pressão positiva no final, durante a expiração, não no final da expiração, mas durante a expiração. Você pode ajustar a resistência expiratória e a frequência de oscilação. Então pode ajustar a vibração, essa resistência, e gera uma boa pressão durante a fase expiratória. Então, basicamente, são muito parecidos os mecanismos dele. Esse a capela, quando foi comparado em um estudo, mostra um pouquinho de superioridade. Principalmente quando for falar aqui na parte de último gráfico, na alta pressão. Quando você utilizar esse paciente com alta pressão, na bolinha fechada está o Flutter, no quadrado está o Shake e no triângulo está a capela. Se vamos comparar o fluxo do paciente e a pressão de amplitude, eles estão basicamente iguais, até um fluxo entre 5 até 32 litros. Tanto o Flutter como o Shake como a capela, em altas pressões, gera a mesma amplitude de pressão. Porém, quando a gente for falar de pressão expiratória positiva durante a fase expiratória, perceba que a capela gera uma pressão positiva próxima, acima de 20 centímetros de água, ou seja, o paciente gera uma pressão durante a fase expiratória bem maior na capela, quando comparado com o Shake e quando comparado com o Flutter, que gera por próximo de 15. Quando você observa a frequência de oscilação da capela em comparação ao Shake e ao Flutter, percebe que a frequência de oscilação em altas pressões da capela é acima de 25 Hz, enquanto que o Flutter e o Shake já ficam próximos ali a 18 Hz. Então o que você percebe? Que esses dispositivos aí de oscilação têm como fisiologia a fragmentação do muco e aplicar uma pressão positiva na via aérea durante a fase expiratória. Eu gosto desse diagrama aqui final, que está no último slide, tem a parte de ventilação mecânica, nós vamos pular, vamos falar no futuro, e agora a parte de ventilação espontânea. Então você quer usar uma terapia de higiene brônquia, você vai fazer o quê? Você pode usar terapias que aumentam o volume inspirado, terapias que aumentam o volume expiratório, o fluxo expiratório, terapias que geram oscilação ou terapias que aumentam a CRF, entendeu? Então vamos lá. Eu quero uma técnica que aumente o volume inspiratório. Posicionamento, imprestação manual, pode ser com o ambu, mobilização, exercícios respiratórios. Não, eu quero uma técnica de higiene brônquia que melhore, o paciente tem um volume corrente bom, expiratório bom, mas tem um pico de fluxo expiratório baixo, não está legal. Então eu posso partir para uma
tosse assistida, mecanicamente assistida, eu posso tentar um Huff com ele, eu posso tentar exercício respiratório, como a drenagem autógena, o ciclo ativo da respiração. Não, Marda, o muco está muito viscoso, muita secreção, preciso vibrar mais essa via aérea para fragmentar esse muco. Aí você pode partir por uma percussão, que tem pouca evidência, vibração, mais difícil ainda, ou por uma oscilação oral de alta frequência, um flutter, um shake, uma capela, que tem um pouquinho mais de estudos mostrando as suas evidências. Ou não, Marcos, meu paciente tem um pulmão já mais fechado, ele não consegue gerar uma boa tosse, um bom pico de fluxo respiratório, porque tem uma capacidade residual bem reduzida, o paciente com pulmão bem restritivo. Então, uma aplicação de uma pressão positiva de um CPAP, de um bilévio, pode ajudar ele tanto na fase INS como na fase EIS e facilitar a expectoração, a eliminação de secreções brônquicas. Então, nós finalizamos essa aula. Gente, olha só o tanto de técnica, o tanto de coisa que a gente pode utilizar, lançar a mão para ajudar nosso paciente. Porém, faça o seguinte, tem muita coisa aí que eu falei, mas observe principalmente o que tem evidência, entendeu? Que pode ajudar. Lembra aqueles princípios iniciais lá, transporte mucociliar, tosse, acondicionamento do gás, toda a interação gás-líquido, então tudo isso é um pico de fluxo respiratório, o Wales-Malkin-Wins, um bom grau de força muscular, tudo isso é muito importante, cooperação do paciente, tudo isso é muito importante para acontecer um fechamento de uma eficácia adequada da técnica de higiene brônquica. Tá bom? Nós finalizamos nossa aula. Qualquer dúvida pelo WhatsApp ou pelo Google Class que a gente vai responder. Gente, valeu e até a próxima.